Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar os teoremas de Thevenin e de Norton. O circuito a ser utilizado para o estudo dos teoremas de Thevenin e de Norton é formado por uma fonte de alimentação de 5 volts e 3 resistores formando um circuito misto, ou seja, um circuito série paralelo de resistores. O resistor R1 terá uma resistência de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 22.000 ohms. O resistor R3 de 22.000 ohms será considerado resistor de carga e não fará parte do circuito equivalente de Thevenin. Por sua vez, a fonte V1, os resistores R1 e R2, na cor em destaque em cinza, farão parte do circuito equivalente de Thevenin. Inicialmente, faremos uma análise do circuito utilizando associação de resistores, lei de Ohm e leis de Kirchhoff para tensões e para correntes, para se obter a tensão e a resistência na carga, para verificar depois se com o circuito equivalente de Thevenin obtém-se os mesmos resultados. Assim, nesta análise será considerado o circuito completo. A resistência total deste circuito completo será da ordem de 2,14 kΩ. A corrente total do circuito será obtida dividindo-se a tensão da fonte de alimentação pela resistência total, encontrando-se uma corrente de 2,34 mA. A partir daí, pode-se calcular a queda de tensão no resistor R1, utilizando-se a lei de Ohm e determinando seu valor de 2,34 volts. Usando a lei de Kirchhoff para tensões, podemos obter a tensão sobre o resistor de carga R3, que é a mesma para o resistor R2, visto os dois estarem em paralelo. Assim, a tensão em R2 e R3 será a tensão da fonte de alimentação menos a queda de tensão no resistor R1, obtendo-se 2,66 volts. A partir daí, pode-se calcular a corrente no resistor de carga R3, dividindo a sua tensão pela sua resistência. Encontramos, então, o valor de 0,12 mA. Estes dois valores, então, de tensão 2,66 volts e de corrente 0,12 mA, são a nossa referência para verificarmos se, com o circuito simplificado pelo equivalente de Thevenin, vamos encontrar os mesmos valores. A simplificação do circuito na parte em destaque na cor cinza, formado pela fonte de alimentação de 5 volts e pelos resistores R1 e R2, será então obtida a partir da técnica de simplificação por equivalente de Thevenin. Também poderíamos utilizar a técnica de obtenção do circuito equivalente de Norton, mas aqui vamos utilizar primeiramente o circuito equivalente de Thevenin. Para se obter a resistência de Thevenin, que fica em série com a tensão de Thevenin, no circuito original devem-se anular as fontes que compõem este circuito, ou seja, as fontes de tensão são tornadas iguais a zero e as fontes de corrente são tornadas nulas, abrindo-se as mesmas. Neste circuito, então, a fonte V1 será considerada igual a zero. Portanto, os resistores R1 e R2 ficarão em paralelo. Assim, a resistência de Thevenin será de 0,54 kΩ. A tensão de Thevenin é obtida entre os pontos de interesse, que neste caso são os pontos A e B, ou seja, a conexão sobre o resistor de carga, excluindo-se este componente, ou seja, R3. Assim, podemos obter a tensão entre VAB utilizando a técnica do divisor de tensão, multiplicando-se a tensão da fonte de alimentação pela resistência R2 e dividindo seu resultado pela soma de R1 com R2. Encontramos, então, para a tensão de Thevenin,
o valor de 2,73 volts. Agora, a partir do circuito simplificado pelo equivalente de Thevenin, vamos calcular novamente a tensão e a corrente no resistor R3 para verificarmos se o valor encontrado é semelhante àquele obtido anteriormente. Então, utilizando como o cálculo para a tensão sobre R3 a regra do divisor de tensão, encontramos 2,66 volts. Dividindo-se esta tensão pela resistência, encontramos a corrente de 0,12 mA. Assim, verificamos que os dois valores são idênticos àqueles obtidos pela análise do circuito completo, comprovando-se então que o circuito equivalente de Thevenin substitui aquela parte destacada no circuito completo. Vamos realizar agora a demonstração da aula de laboratório de circuitos elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para o estudo dos teoremas de Thevenin e de Norton. Inicialmente faça o acesso ao laboratório remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e na sequência em Iniciar experimento. Esta aula de laboratório sobre os teoremas de Thevenin e de Norton consiste em se implementar no laboratório remoto Visir este circuito formado por uma fonte de tensão de 5 volts conectada em um conjunto de 3 resistores que formam um circuito misto, ou seja, um circuito série paralelo. O resistor R1 tem uma resistência de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 22.000 ohms. Inicialmente, vamos implementar o circuito e realizar algumas medições para verificar se o mesmo está funcionando corretamente. A tensão sobre R2 e R3 deve ser da ordem de 2,66 volts. A resistência do conjunto deve ser da ordem de 2,14 kΩ. No laboratório remoto, vamos então selecionar os componentes, o resistor de 1K, 1,2K e o resistor de 22K, ou 22.000 ohms. Vamos implementar o circuito misto com o resistor R1 em série, R2 e R3 em paralelo entre si e este conjunto em série com R1. Então, interconectamos os componentes. Vamos agora medir a resistência total do conjunto e verificar se encontramos o valor calculado anteriormente. Ajustamos o multímetro para 20K e realizamos a medição, encontrando 2,10 kΩ. O valor calculado foi de 2,14 kΩ. Agora vamos medir a tensão sobre R2 e R3, esperando encontrar um valor da ordem de 2,66 volts. Ajustamos o multímetro para a escala de 20 volts, conectamos o circuito na fonte de alimentação, vamos ajustar a fonte de alimentação para 5 volts e agora realizar a medição da tensão da fonte de alimentação, que está correta, e a tensão sobre R2 e R3 de 2,65 volts, que está muito próxima ao valor calculado, que foi de 2,66 volts. A seguir, para a comprovação dos teoremas de Thevenin e de Norton, vamos realizar todas as medições de tensões e correntes no circuito e aí, a partir da análise destes valores obtidos, fazer então a comprovação dos equivalentes de Thevenin e de Norton. Então vamos calcular e medir inicialmente todas as tensões e na sequência todas as correntes. Então vamos mostrar aqui a medição das tensões. Então a tensão da fonte será de 5 volts, a tensão sobre R1 será de
2,35 volts, então é a queda de tensão no resistor R1, e finalmente a tensão sobre R2 e R3 será de 2,65 volts. Então estas tensões medidas devem ser registradas na tabela 1. Agora vamos realizar as medições das correntes do circuito. Lembrando que para a corrente total, devemos encontrar um valor da ordem de 2,34 mA. Vamos desligar então as ponteiras ou as conexões para a medição de tensão. Vamos conectar a fonte no multímetro para medirmos a corrente da fonte de alimentação e do resistor R1. Ajustamos a escala para 20 mA e realizamos a medição, encontrando 2,37 mA. Lembrando que o valor calculado foi de 2,34 mA. Então os valores estão próximos, comprovando que o circuito está funcionando corretamente. Então esta corrente da fonte de alimentação também é a corrente do resistor R1. Agora vamos medir a corrente no resistor R2 e depois em R3. Para medir a corrente em R2, vamos deslocar o mesmo para podermos abrir o circuito apenas para R2. E aí vamos então conectar o multímetro no ponto onde estava inicialmente conectado o R2 e o retorno ou terminal negativo, a ponteira negativa do multímetro, vamos conectar de volta no resistor R2. Assim, vamos medir a corrente neste componente, encontrando o valor de 2,25 mA. Desfazemos as conexões, retornamos o resistor R2 ao seu lugar original e agora vamos abrir o circuito para R3, medindo então a corrente neste componente. O R3 é o resistor de carga e encontramos a sua corrente como sendo 0,12 mA. Então, os valores de corrente devem ser anotados na tabela 2 e a partir dos valores então medidos para as tensões dos componentes e para as correntes nos componentes, faça a comprovação dos circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton. Então, nesta aula de laboratório, utilizamos o laboratório remoto Visir para o estudo dos teoremas de Thevenin e de Norton. Agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.